Estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, hoje conversando com o deputado estadual Tovar Correia Lima. Vamos falar sobre política agora, sobre eleições 2022. Eu queria começar, deputado, com base no que saiu decidido numa reunião que vocês fizeram na semana passada, ali representantes da oposição aqui na Paraíba. A gente tem até as imagens aí para o nosso telespectador aí, tá ali, tá todo mundo, tem ali o ex-prefeito Romero Rodrigues, deputado Rui Carneiro, deputado Tovar, Pedro Cunha Lima, Camila, o Nilvan Ferreira, Valber Virgulino, Cabo Gilberto, enfim, até o que pastor hoje está no Ministério, Sérgio Queiroz, pastor Sérgio Queiroz, está hoje no governo Bolsonaro. Para a gente começar, o que ficou decidido dessa reunião? Saiu algum apontamento prático aí dessa reunião, deputado? Deixa eu só fazer justiça, porque ainda está na foto o Léo Gadelha, ele está ali no canto vizinho a Arnaldo. Ali, ele está no cantinho vizinho a Arnaldo Monteiro e Anderson Monteiro. Tá. Anderson Monteiro é deputado conosco. A gente terminou nessa reunião juntando o PSC de Léo Gadelha, né, um pedaço do PSL, porque Cabo Gilberto, todo mundo sabe essa discussão, mas PSL, PSDB, PSD e PTB de Nilvan Ferreira. Para que a gente pudesse discutir. É um momento muito complicado, a gente tentou fazer essa reunião outras vezes, mas a Covid tem suas oscilações e a gente estava justamente numa onda muito alta e retrai um pouco para que a gente possa discutir política. Afinal de contas, você que está me assistindo agora, você está muito mais preocupado em sustentar seu emprego, em salvar sua vida, enfim, do que na própria política. A gente precisou fazer essa reunião pequena, rápida, para que a gente pudesse pegar as ideias de todo mundo, é uma chuva de ideias, e entender um pouco o sentimento de todos aqueles atores que estavam presentes, e a gente possa, a partir do ano que vem, discutir com os paraibanos. Eu diria que a união foi a palavra de ordem, né? A união entre os nomes de Romero Rodrigues e ou Pedro Cunha Lima, mas a união é a palavra de ordem para que a gente possa discutir com os paraibanos, apontando os erros do governo, que são muitos. Tá, então vamos para dúvidas aqui. Primeira delas, daí deve sair um só candidato ao governo? Isso é fato. Daí um nome só? É um nome só. Aí deixa eu lhe perguntar, qual o critério para isso e qual o tempo? Porque, por exemplo, o deputado Pedro Cunha Lima acha que isso deve ser feito até dezembro. O grupo está de acordo com isso? Esse prazo vai ser esticado, vai ser antecipado? Antecipado. A gente, inclusive, na reunião decidimos fazer isso um pouco antes, para que a gente possa justamente colher informações dos paraibanos e se postar como candidato a partir do ano que vem. Fica muito em cima. Eu acho, Luiz, que esse ano será um ano muito complicado, porque está todo mundo pensando na vacina e depois da vacina como as coisas vão voltar a funcionar tudo ao normal. E o ano que vem, queira Deus, que esteja funcionando tudo bem. Ou seja, será uma locomotiva para todo mundo querendo fazer tudo que não fez nos últimos 2 anos. Será um ano muito complicado. E esse ano tende a encurtar. As pessoas que estão me assistindo terminam entendendo. Encurta, vai passar muito rápido. Então a gente precisa antecipar um pouco esse debate. Essa escolha desse nome. E qual seria o critério? Estamos já fazendo pesquisa qualitativa, quantitativa, muitas discussões com outros partidos. Qual é o candidato mais robusto, tem mais musculatura eleitoral para disputar o governo do Estado e precisa sentir, por isso as pesquisas, o sentimento da população. Hoje em dia os candidatos, eu dizia isso na minha candidatura a prefeito de Campina, precisa vir muito mais do povo para o candidato do que do candidato para o povo. Por que eu digo isso? Na década passada, ou há 20, 30 anos atrás, o líder político dizia: o candidato vai ser Luiz Torres, e acabou. E aí, isso ainda funciona em alguns municípios. Isso. Você vê que no Estado é uma coisa mais diferente, né? A gente discute mais, escuta um pouco de ciência, que são essas pesquisas, para entender um pouco o sentimento do eleitorado, o que é que eles estão pensando, e aí indicar o candidato para ter como opção do eleitorado paraibano de escolha o ano que vem. Vocês acham que qual é o grande padrinho aí falando sobre isso? Porque nem precisa ir para tão longe. Por exemplo, em 2010, Lula conseguiu fazer isso no Brasil. Pegou Dilma, botou embaixo do braço e disse: essa é a candidata, e ela foi presidente da República. Qual é o padrinho de vocês aí para esse grupo? Tem algum padrinho aí? Aí eu pergunto, Bolsonaro é, para esse grupo aí, o candidato ao presidente? Você vê que na própria foto tem um pouco de Bolsonaro, um pouco de centro-esquerda, um pouco de centro-direita. Você vê que na própria foto a gente consegue unir os pensamentos para unificar esse Estado. O João, por exemplo, o governador João, é um governador de esquerda, defende amplamente as ideias de esquerda, as quais inclusive, eu discordo de quase todas. Então a gente precisa ter um debate menos extremista, um pouco mais centralizado, e é o que a gente tentou simbolizar naquela foto. Então, o nosso padrinho naquela foto é justamente essa união. Não terá um padrinho, alguém que coloque a mão e diga:
serão os meus representantes. Mas deixa eu lhe perguntar de forma objetiva. Na sua opinião, esse grupo, ou a chapa que se transformar e se compor a partir dessa unidade aí, ela deve ser o palanque do presidente Jair Bolsonaro aqui na Paraíba, para, inclusive, fazer esse contraponto com o governador João? Pois é, Luiz, é o que eu estou querendo te dizer. Imagina se nesse palanque aparece uma terceira via, por exemplo, numa candidatura a presidente da República e ele precisa desse palanque para subir. O fato é que nós precisamos aqui debater o estado da Paraíba e não o governo federal. Você está falando de que o PSDB, inclusive, o PSDB tem alguns nomes... Pode isso. E o PSDB, inclusive, se lança um nome qualquer, seja Tasso Gereissati ou qualquer outro nome, e ele precisa de um palanque na Paraíba, num dia de um evento, ele vai subir neste palanque que está aí nessa foto, bem como o presidente Bolsonaro. Isso quer dizer que nós estamos de lados, ou em todos os lados, não. A gente está conseguindo unir parte da Paraíba para disputar com a esquerda do Estado, justamente que é representada por João Azevedo. Nessa pré-disputa, nessas prévias primárias, entre Romero Rodrigues e Pedro Cunha Lima, quem tem a vantagem aí, na sua opinião? Acho que Pedro tem um mandato exemplar, com pouquíssimos retoques. Não vou dizer sem retoque, porque todo mundo tem um pouco a se retocar. Pouquíssimos retoques. Romero sai de uma prefeitura com uma musculatura maior. Sai de uma prefeitura praticamente ovacionado pela população, fez um bom mandato, isso é fato, tanto que elegeu o prefeito e tem na cidade ainda esse sentimento de quero mais, de que eu preciso de você nos representará. Então, em função disso, termina que o Romero tem uma musculatura eleitoral um pouco maior. Agora, claro que desenrolar desses próximos 6 meses, muita coisa vai acontecer, as pessoas vão começar a saborear um pouco de sentimento de futuro que a gente precisa entender como é que isso vai acontecer. Deputado, tem duas presenças ali que geram um questionamento também, geram uma dúvida, que é do pastor Sérgio Queiroz e do apresentador, comunicador Nilvan Ferreira. A presença deles ali supõe a participação deles na chapa majoritária, eles são candidatos a senador dentro dessa possível chapa, isso ficou dito e claro na reunião? Foi até bem bacana a reunião, porque ninguém colocou o dedo no suspiro, eu quero. Muito pelo contrário, o pastor Sérgio, não sei se você já teve a oportunidade de conversar com ele. Grande quadro. Isso, um excelente quadro. Ele é muito, eu diria, muito concreto, muito real, muito transparente, né? E ele tem um currículo invejável. Em nenhum momento, nem ele, nem Nilvan, bateram o pé e disseram, eu sou candidato, eu quero ser o vice, o senador, até mesmo o governador. Muito pelo contrário. Ficou justamente nessa conversa de dizer, olha, vamos discutir entre a gente aqui e outros que virão, para que a gente, através de pesquisas, possa ver o melhor quadro, o melhor cenário e representar esse grupo numa disputa para governo e senador. Vou pegar essa deixa aí, já ia fazer a pergunta, você deu a deixa. Os outros que virão, tem espaço para esse grupo aí, para Luciano Cartacho, por exemplo? Tem espaço, sim. E por que ele não foi chamado? E qual é a reação após essa reunião em relação Pós-reunião, algumas pessoas, inclusive, falaram isso conosco. Olha, era para fulano ter ido, cicrano ter ido. E como foi uma reunião, como eu falei lá no começo, que por conta da pandemia não é uma coisa que a gente fez com uma amplitude maior, porque faltaram outras lideranças aí que estariam ou estarão conosco junto nessa reunião, nesse debate. Luciano Cartacho não teve justamente pelo momento, mas é preciso também outras discussões com o próprio Luciano para saber em que posição ele estará conosco na própria foto. Os Ribeiros, né? Da senadora Daniela Ribeiro, tem que se colocado ali, enfim, na oposição, o deputado Aguinaldo Ribeiro menos, mas vocês já estão contando eles fora de qualquer composição com vocês? Não, muito pelo contrário. Lá em Campinas nós temos uma aliança, Lucas Ribeiro é vice, e inclusive me dou super bem com o Lucas, Daniela, Aguinaldo. A gente tem conversado com o Aguinaldo, que pensa muito bem em política. Mas o deputado Valber Vigolino, que participou, disse que a senadora ela é tutelada pelo irmão, é café com leite. Ele chamou a senadora de café com leite. Você concorda com essa postura? Não, é como eu estou te falando. Eu tenho uma relação com uma senadora muito boa, até por conta de Campinas, a proximidade. Eu fui vereador com Daniela, fui deputado com Daniela. Conversei muito com o Aguinaldo na pré-campanha de prefeito. O deputado sempre me dando orientações, a gente traçando um pouco de melhor para a nossa cidade. E nós estamos hoje sendo governados em Campina Grande por Bruno e Lucas, que tem um casamento muito, eu diria que um casamento harmonioso. Você vê, no dia a dia está tudo tranquilo, tudo normal. No estado da Paraíba, naquele momento, inclusive, estava havendo, que a gente não sabia, mas depois
Logo pela manhã a gente soube do evento que estava tendo do governo do estado e o deputado Aguinaldo, em função, inclusive, de emendas federais, estava presente lá com o governador João Azevedo. Não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo, a gente terminou que fez a reunião por parte dessa base pessoense aqui, sem a presença de Daniela ou de Aguinaldo. Mas logo finaliza a reunião, o deputado Pedro, o ex-prefeito Romero, eu não falei, eu cheguei a falar, falei ainda com o Lucas Ribeiro, também com a senadora Daniela, mas não falei com o Aguinaldinho. Mas se falaram para que a gente faça uma conversa muito, muito branda e uma conversa muito clara, cristalina, né, de o que pode acontecer no futuro. Tá. Para a gente fechar, Cássio Cunha Lima é um nome que as pessoas perguntam, ele entra, não entra, ele está nessa lista. Você, particularmente, acha que Cássio deveria protagonizar essas eleições de 2022 em algum momento? Luiz, você concorda que Cássio tem um tamanho político eleitoral no estado gigantesco? Foi governador 2 vezes, senador, prefeito e tal. O pai foi governador e, naturalmente, ele se mostra um grande líder na cidade. É aquele que conhece, por exemplo, o vereador de Cachoeira dos Índios e conhece o vereador lá de Dona Inês e de Santa Inês. Né? Cássio tem isso porque a vida lhe deu. A decisão de ser ou não candidato é muito de cunho pessoal. A política hoje está cada dia mais complicada de se fazer. Você é muito exposto, a rede social lhe expõe para tudo, para fake news, para verdades e mentiras. Ainda mais num ambiente de ódio desse. Isso, é um ambiente muito complicado, né? Você não pode se posicionar, por exemplo, aqui na entrevista eu me posiciono de alguma forma, daqui a pouco minha rede social... aqui basta eu chamar alguém de um lado ou do outro, você já é criticado e atacado por chamar. Exato. A imprensa é do lado de fulano, é do lado de cicrano, e não é bem assim, a gente está aqui conversando, falando um pouco sobre o que a gente pensa, não necessariamente a gente tem posições políticas. Eu sou político, mas você não tem, né? E as pessoas não entendem bem. Então, a decisão de Cássio de ser ou não é muito de cunho pessoal. Eu não sei se Cássio está disposto agora, no momento, a disputar, mas seria ou será, não sei, claro que uma cereja do bolo para qualquer candidatura. Pergunta lá ao governo do estado hoje se eles queriam Cássio no palanque. Todos dizem que querem. Pergunta lá ao senador que vai disputar se não queria Cássio como disputando também, ou do lado dele, ou pedindo voto, ou como candidato a deputado federal. Todos querem. A gente também. Agora é uma decisão muito pessoal. A Paraíba tem um respeito, tem um carinho, uma consideração por Cássio, e ele precisa analisar muito para ver se ele entra ou não nessa disputa agora, depois de repetidas eleições. Cássio foi candidato em 2002, 2006, 2010, 14 e 18. Ele está na prateleira como opção para os paraibanos há 5 eleições. Essa seria a 6ª seguida, fora a da Prefeitura de Campina Grande. Então, não sei se o momento, para ele, pessoalmente, é o momento agora de disputar as eleições. Tá aí, deputado Tovar Correia Lima, nosso tempo acabou aqui, queria agradecer, boa entrevista, queria agradecer a sua participação aqui no Rede Verdade. Agradeço a você, Luiz, a todos que fazem o Sistema Arapuã, a todos os telespectadores. Meu celular aqui deve estar cheio de mensagem de gente que assiste sempre quando eu participo de entrevistas, as pessoas mandam foto lá. Agradecer a você, estou à disposição sempre. Bom demais, e feliz para a gente estar fazendo presencial. A gente já fez algumas entrevistas remotas aqui, graças a Deus. Bom demais, a gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser.